Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História aqui no canal Não Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje, Governo JK. Vamos lá? Bom, Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, foi o vitorioso nas eleições de 1955. Quem estava no poder era Carlos Luz, que tinha assumido uma vez que o Getúlio Vargas cometeu suicídio e acabou morrendo no meio do seu mandato. E aí, de acordo com o processo eleitoral, o presidente eleito teria sido Juscelino Kubitschek e o vice-presidente João Goulart. Naquela época, as eleições eram independentes. A população votava no presidente e votava separadamente no vice. Então, após o resultado das eleições, teria se firmado então a chapa PSD do JK e PTB do João Goulart. Porém, apesar de ter ganhado as eleições, a posse do JK foi muito tumultuada e muito turbulenta, porque tinha uma galera que não estava querendo deixar o cara tomar posse. Quem era essa galera? Carlos Luz, que se associou com a UDN, um partido de oposição, e com o Exército Brasileiro. Eles alegavam que o JK não tinha tido a maioria absoluta dos votos, mas de acordo com a Constituição, bastava ele ter uma maioria simples, e ele teve 51% dos votos. E aí, eles estavam então orquestrando esse golpe. Mas o ministro de Guerra do Brasil, o Marechal Henrique Teixeira Lott, organizou antecipadamente um golpe para evitar o golpe. Vocês entenderam? Então, o que ficou aí conhecido como um golpe preventivo fez com que o Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um legalista, um grande defensor da Constituição do Brasil, se organizasse para garantir que, depois de muita confusão, em 1956, JK pudesse dar início ao seu governo. E o governo JK está inserido dentro do período latino-americano dos governos populistas. Então ele será apelidado pelo povo brasileiro de Presidente Bossa Nova, justamente porque a Bossa Nova era um estilo musical em alta, estava bombando no Brasil, e era super descolado, gostava de sair para dançar com a sua esposa, justamente para manter essa relação carismática e próxima do povo. O grande lema do governo JK, que foi um plano de governo, foi a ideia dos 50 anos em 5. O mandato presidencial da época era 5 anos ao invés de 4. E qual que era a lógica do JK? Eu vou trazer 50 anos de progresso em 5 anos do meu governo. Ou seja, o que o Brasil demoraria aí 50 anos para crescer, para progredir, eu vou fazer em 5 anos. Ousado, cara, né? Igual você, quando falta aí 5 semanas pro Enem, que abre todos os conteúdos atrasados e fala que você vai dar conta de fazer o vestibular mesmo assim, né? É mais ou menos essa lógica. Só que o negócio não era bagunça, não. O que ele fez? Pegou esse plano dele aí dos 50 anos em 5 e dividiu em metas. E aí ele falou o seguinte: como é que eu vou desenvolver esse Brasil? Através do meu plano de metas. 31 metas a serem alcançadas, a serem vencidas pelo governo JK. E essas 31 metas foram divididas em 5 categorias: indústria, transporte, energia, alimentação e educação. Essas duas últimas eu já adianto que ele vai deixar meio de lado, vão ser as áreas que menos terão investimento, porque ele vai focar muito no crescimento industrial e econômico do Brasil. E a meta síntese desse plano de metas será a construção de Brasília, uma nova capital para o Brasil. E apesar de ganhar os créditos aí da construção de Brasília, a ideia não foi dele. Na verdade, a construção, o projeto de uma construção de uma nova capital para o Brasil já estava prevista na nossa Constituição de 1891, só não tinha sido aprovado ainda. Vai ser aprovado em 1957, durante o governo JK. E aí, o projeto de Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa vão dar início, esse plano piloto da construção de Brasília, um projeto incrível, que eles vão construir a cidade no formato de um avião. Então foi algo assim realmente bem bacana, um projeto aí de grande orgulho do JK. Para que construir uma nova cidade? Para que construir uma nova capital? Melhor ainda.
A ideia de se construir uma nova capital para o Brasil é justamente integrar melhor economicamente o Brasil, porque o desenvolvimento econômico estava muito atrelado à região sudeste. Então, trazendo agora uma capital para o Planalto Central, a ideia é que a integração econômica do Brasil ficasse agora mais dinâmica, mais fluida. Mas existe também um plano político de se separar a capital política do país do centro demográfico, afastando a população do centro das decisões políticas e, consequentemente, evitando uma maior pressão popular, manifestações, revoltas, reivindicações, tentativas de golpe ou até mesmo golpe. A gente sabe que o Rio de Janeiro, enquanto foi capital do Brasil, sofreu tudo isso que a gente falou, justamente por estar ali no centro também econômico e demográfico do Brasil. Então existe essa estratégia também de separar as duas coisas e tentar tirar um pouco aí a pressão popular do centro político do Brasil. A construção de Brasília demorou 3 anos, ela não tinha ficado pronta ainda, mas JK quis inaugurar em 21 de abril de 1960. A data escolhida não é aí uma mera coincidência, é a data de Tiradentes, né, o nosso feriado nacional. JK era mineiro, então ele escolhe justamente a data da Inconfidência Mineira e o feriado de Tiradentes para inaugurar Brasília, que não estava pronta, mas ele queria, e é claro que a inauguração fosse dentro do seu governo ainda, já que foi ele que botou esse negócio aí para funcionar. E apesar de ter sido uma obra muito rápida, foi uma construção que gerou muitas críticas. A primeira delas foi o alto grau de investimento econômico. Gastou-se muito dinheiro para construir Brasília. Dinheiro este que o Brasil não tinha. Tivemos que nos recorrer a empréstimos, o que vai aumentar muito a nossa dívida externa, e isso vai dar problema para os próximos governos, que vão acabar tendo que lidar com esse problemão aí que veio do governo JK. Além disso, foi uma obra muito marcada por desvios de verba, muita corrupção e desvio de dinheiro que deveria ser canalizado para Brasília, mas que teve aí, né, os seus fins para várias outras questões. Além disso, um ponto também que é sempre importante relacionado à construção de Brasília foi a morte e a exploração de centenas de candangos. Candangos vão ser as pessoas que vão trabalhar para a construção de Brasília. Os primeiros candangos saíram daqui, de BH, Minas Gerais, para Brasília, mas rapidamente essa mão de obra foi sendo substituída por uma mão de obra principalmente das regiões norte e nordeste do Brasil. E essa galera que vivia uma condição muito precária, muitos estavam desempregados, vivendo uma condição de fome e de miséria, viram nessa nova obra que estava sendo aí colocada em prática uma oportunidade de melhorar as suas condições de vida, porque seriam agora empregados. Porém, as condições de trabalho, de habitação, de alimentação foram as piores possíveis. E além disso, uma vez que encerrou-se aí a construção de Brasília, essas pessoas, além de perderem o emprego, não conseguiram morar em Brasília por conta do custo de vida extremamente elevado. Então, as pessoas que ajudaram a construir Brasília não conseguiram usufruir e habitar essa cidade, tendo que serem aí realocados e agrupados nas cidades satélites, nas regiões periféricas de Brasília. Ou seja, gera aí também, principalmente para a população do Nordeste, um aumento também, ou talvez a permanência dessa situação de miséria. Tanto que o JK, percebendo isso, ele também vai colocar um plano para tentar dar assistência ao Nordeste, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Porém, esse plano do JK também é muito falho, porque é, mais uma vez, marcado por muita corrupção, muito desvio de dinheiro, fazendo com que o objetivo, de levar esse desenvolvimento econômico para o Nordeste não fosse cumprido. Tanto que no início dos anos 2000, as denúncias com relação à SUDENE foram tão altas e não paravam de aparecer que esse projeto foi encerrado. E a situação da população Nordeste continuou negligenciada, tanto que em 1955 serão formadas as Ligas Camponesas,
uma organização de camponeses sem terra, pedindo uma melhor distribuição de terras, o fim da concentração fundiária e chamando a atenção do governo aí para a causa dessas pessoas que não tinham moradia, não tinham acesso à alimentação. E as ligas camponesas terão um papel muito importante, não só no governo JK, mas durante os próximos governos e até mesmo durante o período da ditadura militar. Além de investir aí na criação de Brasília, o governo do JK tem como base o crescimento do Brasil. E para isso, ele vai adotar uma postura que a gente chama de um posicionamento ou um plano nacional desenvolvimentista. Ele vai atrelar alguns setores econômicos para fazer o Brasil crescer, o que ele chamou de tripé econômico. Então, qual seria aí o segredo do desenvolvimento do JK? Unir o capital estatal, o capital privado nacional e o capital privado internacional. E juntos eles conseguiriam promover aí um maior crescimento econômico do Brasil. E quanto ao capital externo, estrangeiro, ele funcionaria tanto com relação a empréstimos, o Brasil se recorreria a empréstimos estrangeiros, mas também a gente abriria as portas para investimentos, para as chegadas de multinacionais, principalmente da grande marca do governo JK, que será as indústrias automobilísticas. Vamos ter agora produção de indústrias, a confecção de automóveis aqui no nosso país. E associado a isso, já que a gente tem carros chegando no Brasil agora, o Brasil era muito marcado por ferrovia, que sempre teve um papel muito importante no nosso país para escoamento de mercadoria, principalmente na época do café. Só que agora que os automóveis estão chegando, JK vai dar um jeito de substituir as ferrovias por rodovias. Então, durante todo o período JK, teremos um investimento pesado na construção de estradas no Brasil. Cerca de 20 mil quilômetros de estradas foram construídas durante o seu governo. E além disso, além dessa questão aí das indústrias automobilísticas, das estradas, JK também vai investir muito em novas tecnologias, em hidrelétricas, indústrias farmacêuticas, petroquímicas, eletroeletrônicas. Então ele vai tentar, de maneira geral, aí, realmente fazer um Brasil crescer e vai crescer muito durante o governo JK e muito rapidamente. Porém, em detrimento a isso, tivemos o não investimento em questões sociais. Então aquela ideia lá que ele falou da alimentação e da educação, esquece, não foi uma pauta aí de grande investimento ou talvez quase nenhum durante o governo JK. Qual será a consequência disso? A marca desse governo será de um aumento de um poder aquisitivo muito grande pela nossa classe média e uma classe média alta, tanto que o período do governo JK ficou apelidado de Anos Dourados, justamente fazendo menção aos anos dourados lá dos Estados Unidos, antes da crise de 29, em que a população norte-americana estava tendo acesso a carro, a eletrodoméstico, o consumismo estava em alta, o otimismo estava em alta. Era mais ou menos isso que a gente estava vivendo aqui agora. A gente, uma classe média alta. Porque, em contrapartida, o governo JK também terá como consequências o aumento da dívida externa, que vai ser muito sentida pelos próximos governos que terão que lidar com esse problema deixado pelo JK, um aumento enorme da inflação no Brasil e, além disso, um aumento das desigualdades sociais. Então, justamente por conta desse aumento da inflação, teremos aumento da fome, da miséria, do processo de favelização, que vai aumentar, vai ter um pico altíssimo durante o governo JK, questões relacionadas à saúde, à educação, à habitação, à alimentação não serão foco de atenção do governo JK, fazendo com que essas questões sociais, não fossem desenvolvidas, muito pelo contrário, aumentasse ainda mais a desigualdade social no nosso país. Em 1961, então, o JK encerra o seu governo no Brasil e Jânio Quadros vai ser eleito o nosso próximo presidente. Matéria essa que veremos então em um próximo vídeo. Se você gostou dessa aula e entendeu tudo sobre o JK, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para o canal, me ajuda muito a crescer e levar o conhecimento aí para mais pessoas. Se ainda não for inscrito, de se inscrever no canal, ativa o sininho, que aí você recebe em primeira mão tudo que eu fizer por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e eu te espero para a nossa próxima aula. Um beijo e até lá!